Olá, sou Edivânia Braz, de Goiânia, Goiás, e conto a vocês hoje a história O Violoncelo do Mr. O, de Jane Ku e Greg Coates, Puffin Books, New York, 2004, tradução e adaptação. Estamos cercados sob o fogo inimigo. Meu pai, como a maioria dos pais, irmãos mais velhos e alguns avós, foram combater. As crianças e as mulheres, os velhos e os doentes ficaram em casa, aguentando-se o melhor que podem. Estou sempre com medo, sempre muito medo. À noite da minha janela consigo ver o rastro branco do fogo no céu e o brilho laranja dos morteiros. E faço de conta, aqui na minha imaginação, que estou a ver estrelas cadentes e meteoros. Faço um pedido, que essa guerra acabe logo. As ruas da nossa cidade estão pejadas de tijolos, pó e vidros partidos. Não temos querosene para nos aquecermos. No inverno passado, dormimos vestidos na cozinha, junto de uma placa de metal a fazer de fogão, que o meu pai montou antes de ir embora. Já gastamos a madeira toda. Se nada mudar até o inverno que vem, teremos que queimar a mobília. E os livros? Não, os livros. Mas será para nos aquecermos? A comida escasseia, obviamente, e a água? Juntamos água da chuva em bacias e baldes, ou vamos a centros de distribuição e trazemos água para casa. Algumas pessoas transportam containers pesados em carroças, outras fazem-no em carrinhos de mão. No inverno, muitos usam trenós. Na semana passada, minha mãe e eu vimos uma senhora transportar água numa cadeira de rodas. Todas as quartas-feiras, às 4 horas, o caminhão de ajuda humanitária estaciona numa rua perto da nossa zona e fazemos fila para receber sabão, óleo, conservas e farinha. Tudo está diferente, as lojas, os carros e os apartamentos foram destruídos. As escolas estão fechadas, quase não há eletricidade e gás. Os telefones também já não funcionam mais. Muitas pessoas foram embora, algumas como a Maria, a amiga de minha mãe. Estas ficam porque não tem para onde ir. Outras, como a minha mãe, decidiram ficar. Custe o que custar. A minha mãe não suporta a ideia de o meu pai voltar e não encontrar ninguém em casa. Quer que fiquemos aqui à espera dele. Às vezes ela suspira e diz: sabes, não é a primeira vez na história que isso acontece. Pode não ser a primeira vez que acontece, mas é a primeira vez que acontece a mim. Entendem? Estou sempre zangada. Costumo brincar com os meus amigos debaixo da grande escadaria do nosso prédio. Às vezes jogamos carta, fazemos jogos de palavras, lemos livros, desenhamos, falamos ou imaginamos estar a comer as coisas que mais gostávamos. Outras vezes não conseguimos ficar quietos e corrimos pelos corredores, rindo e fazendo barulho. É então que o Senhor O abre a porta e grita: estejam calados, miúdos! Como se os miúdos fossem coisa má. Quando o caminhão da ajuda humanitária chega às quartas-feiras, às 4 horas, todos saem de casa, parece uma festa estar na rua com tanta gente ao mesmo tempo. Até o Senhor O está na fila, contudo nunca conversa com ninguém. Espera, tal como os outros, mas sem olhar para ninguém. Deve ser um filósofo, o Senhor O, diz a minha mãe baixinho, acenando na direção dele.
Um filósofo, repete a Maria num tom trocista. A Maria não concorda com a minha mãe e eu também não. O senhoró não está a refletir, está apenas a ser desagradável. Os miúdos não gostam dele. Sempre que encontram um saco de papel vazio, arrebentam mesmo a porta dele. Parece uma granada a explodir. Depois rimos muito e fugimos, imaginando o medo que ele deve sentir quando não está conosco na fila para o caminhão da ajuda humanitária. O senhoró está a tocar violoncelo. É um violoncelo maravilhoso, um dos melhores. O meu pai, que adora música e toca harmônica, contou-me o seguinte acerca do violoncelo do senhoró. O tampo e o fundo do instrumento foram fabricados com aço alemão e polidos com um verniz especial feito na França. O braço do violoncelo é feito de mogno das Honduras e a escala é de ébano do Ceilão. Quando o arco foi talhado numa madeira muito macia que existe no Brasil, a peça em marfim da ponta veio da África. Cooperaram pessoas de todo o mundo para fazer o violoncelo do senhoró, disse-me meu pai. Também me contou algumas coisas sobre o músico. Quando era jovem, o senhoró viajou por todo lado e tocou nas maiores salas do mundo para centenas de pessoas. Era muito aplaudido. Se o meu pai soubesse dos sacos do papel, ficaria muito zangado. Mas o meu pai está longe, a lutar nas montanhas. Levou consigo roupas quentes e a harmônica. Não se sabe quando voltaremos a vê-lo. Não sabemos. Numa quarta-feira à tarde, a Helene e eu estávamos a brincar debaixo das escadas quando ouvimos o caminhão da ajuda humanitária chegar. Mas não corremos ao seu encontro. Entretanto, ouvimos o som das pessoas a deixarem suas casas, bem como o murmúrio de conversas e risadas. E ouvimos o rocket a cair. O caminhão ficou destruído. Bum! Explodiu e algumas pessoas ficaram gravemente feridas. Mesmo que limpemos os destroços, não virá mais nenhum caminhão trazer-nos mantimentos. Somos um alvo demasiado fácil, percebo agora. Teremos que andar quilômetros para conseguir arranjar alguma coisa e nada mais tornará os nossos dias diferentes uns dos outros. Porém, na primeira quarta-feira, depois do sucedido, o senhoró, trajado a rigor, instalou-se na praça com uma cadeira e o seu violoncelo. Apertou o arco, esfregou com resina e começou a tocar. É uma música de Bach, disse minha mãe, com os olhos a brilhar. É com certeza uma peça de música difícil, cheia de notas fortes e tranquilizadoras. O senhoró tocou como se estivesse num palco grandioso de uma sala de concertos, a tocar para pessoas que lhe vão atirar flores quando terminar. Tocou como se estivesse sozinho numa cidade sitiada, no meio de uma praça deserta na qual nenhum caminhão de ajuda humanitária voltará a estacionar. Vão matá-lo, exclamou Maria aflita. Não se darão ao trabalho de matar um velhote que toca violoncelo, a minha mãe tranquilizou-a. Mas não estou tão certa disso, porque a música do violoncelo faz-nos sentir menos zangados e a coragem do violoncelista torna-nos menos medrosos. Se eles soubessem, quereriam acabar com essa música que nos alimenta tanto como o caminhão fazia, ou mais. A partir desse dia, o senhoró passou a tocar todos os dias na praça, às 4 horas em ponto. Um dia depois de ter começado a tocar,
teve uma cãibra, encostou o violoncelo à cadeira e abanou a perna. Ouvimos uma descarga de granadas e vimos nuvens de fumo preto. Quando este se dissipou, vimos que o músico não fora ferido, mas tudo o que restou do violoncelo foi madeira lascada e cordas emaranhadas. O que irá nos alimentar agora? Perguntei a mim mesma. No dia seguinte, encontrei um saco de papel castanho, pequeno e amarrotado. Alisei-o o melhor que pude e coloquei-o debaixo do dicionário grande do meu pai. Ficou lá toda a noite. Na manhã seguinte, peguei nos meus lápis de cor, que guardo numa caixa de charutos vazia. A maioria está muito gasta, mas tem muitas cores. Devagar, para não rasgar o papel, desenhei o Sr. O vestido de cerimônia, sentado numa cadeira a tocar violoncelo. Depois, desenhei flores coloridas a caírem sobre ele. Mal acabei, fui ao apartamento do músico, encostei o ouvido na porta, estava tudo silencioso. Fiz deslizar o saco de papel por debaixo da porta e desatei a correr. Nessa mesma tarde, para surpresa de todos, o Sr. O saiu do apartamento todo aperaltado, viu-me à janela e inclinou a cabeça num cumprimento. Do bolso do casaco tirou uma harmônica e começou a tocar sentado na cadeira. E todos os dias, a partir dessa data, às 4 da tarde, o Sr. O toca a harmônica na praça. As melodias são tristes, breves e doces, em tudo diferente das músicas grandiosas que ele tocava no violoncelo. Mas não deixa de ser Bach, na mesma dimensão, diz minha mãe. A música dá-nos alegria e a coragem do tocador de harmônica faz-nos sentir menos medrosos. A arte, a música, a literatura, o teatro, a contação de histórias, elas servem como alento na tristeza, como incentivo na alegria e nos cura dos males da guerra. Nos cura, não totalmente, porque as memórias ficam, mas cicatrizam as feridas. Foi muito bom compartilhar essa história com vocês. Até a próxima. Seja com paz. Tchau.